Bom dia, Ana. Bom dia, cura vibracional. Bom dia, Silvane. Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre mapa astral e relacionamento com Denise de Nigre. Aguardar ela entrando. Eu, Ana. A semana passada nós falamos sobre mapa astral, né? E o processo do crescimento pessoal. E todo mundo começou a perguntar sobre relacionamento, sinastria. E aí pediram, né? Então Denise topou, ela acabou de entrar. Seja bem-vinda, Denise. E aí a gente hoje vai falar sobre relacionamentos. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Dei uma corrida, mas está tudo bem. Ah, normal, também deu uma corridinha aqui. E estamos, a Ana até colocou, regada a energia do eclipse de hoje. Hoje é um momento bem propício, né, Denise? Pois é. Eu acho, né? Não sou astróloga, não, mas. Então, a gente espera um pouquinho ou já começa? Não, espera um pouquinho, né? Dá mais uns minutinhos para as pessoas chegarem. Eu quero agradecer pela semana passada, foi muito bacana. Algumas pessoas entraram em contato comigo para fazer mapa. Que Já maravilha. agradeço essa oportunidade de servir, né? Aham, Assim, foi muito. Me senti muito bem. que E bom. também conduzida por você, porque esse campo de energia é seu, né? Eu estou aqui de convidada. E eu achei assim, muito querido, muito amoroso, muito cuidadoso, né? Então, Uhum. gratidão por estar aqui. Aí, Den, gratidão também por você, por sua presença, né? Iluminando ainda mais os nossos caminhos, né? Porque é uma troca também, né, Denise? Com certeza. Né? E é Isso. disso que eu vou falar hoje, né? Aham, isso, que ótimo. As- é, Quando eu puder começar, você me avisa, tá? Tá, deixa eu só mais um menino. Bem-vindas, Gabi tá aqui, Gabi Lamego. Olha, bem-vinda, Gabi. Milena, Madalena, Valdênia, sejam bem-vindas. Marcelo, Marcela, entrou mais. cura vibracional sensorial, muito Ó, querido. Milena, isso, duas Milenas aqui hoje. Ana Valéria, Isso, tem que outra ótimo. Valéria também aqui. É, Que todos vocês possam ser bem-vindos e uhum, que a gente tenha assim essa abertura do solstício de inverno, né? Com o uhum, eclipse, sim, nem sempre o solstício de inverno é na lua nova e é com eclipse, né? uhum. Alice, E Milena, bem-vinda. pois é. Então vamos começando, Denise. Começa a falar um Então pouquinho pronto. sobre esse Que processo é do bom que eclipse, do vai ficar solstício. gravado também, né? Isso. Então, quando a gente fala de relacionamento, e dando continuidade ao que a gente trouxe na semana passada, a importância de saber do próprio mapa. Não é tanto de você ir num astrólogo, é de Hum, você, indo num astrólogo, poder se apropriar do próprio mapa. Você uhum, poder usar as ferramentas que o mapa te propicia para que você tenha um autoconhecimento com uma base, né, mais interessante, porque esse conhecimento que ficou oculto durante esse período que a gente passou da era de peixes, né? sim. Esses conhecimentos eram muito perigosos, porque levava a gente para a fogueira, porque não servia ao sistema que estava sendo implantado,
né? Então, o patriarcado, a manipulação que criaram para a gente, né? Então, esses conhecimentos, eles ficaram ocultistas, ou seja, mas são conhecimentos muito antigos. E que hoje precisa ir para um lugar da ciência, porque a ciência a gente antes chamava de magia, a química, a física, e Sim. hoje é tudo muito científico mesmo. E a astrologia é dita a ciência mais antiga que a gente tem notícia, porque é quando a gente começou a perceber que tinha alguma sincronia no que ocorria com a gente aqui e do que estava desenhado no céu. Então, a gente lá nos primórdios, a gente começou a pesquisar, poxa, olha, todo dia ocorre isso, o sol nasce ali, a lua é aqui, né? Os planetas tal, quando esse planeta está ali, ocorre tal coisa. Então, essa observação da natureza começou a fazer desenhos, né, na nossa tentativa de explicar o que, que a gente está fazendo aqui. E isso a gente conversou um pouquinho na semana passada, e pensando o propósito da vida maior, né? Porque a gente acha que propósito só tem a ver com profissão, com vocação, mas o propósito maior da gente estar aqui são os relacionamentos. Então, o relacionamento primeiro da gente nesse jogo fantástico que é a vida é o relacionamento mais profundo, né? Com o próprio mistério, então, a vida como um todo. Então, como eu me relaciono com a vida, como eu me relaciono com o grande mistério, inclusive trechos bíblicos falam isso, né? Então, amar a Deus, né, acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente não pode excluir essa percepção. Sim. A Deus como a própria vida, o grande mistério todo, e ao próximo, ao outro, como a si mesmo. Então, primeiro si mesmo. Então, muitas pessoas procuram, levando mapa de namorado, inclusive, para dizer, será que esse mapa combina comigo? Né? E aí eu, às vezes, digo assim, primeiro a gente precisa ver o que você combinou com o grande mistério, e para que a gente possa ver a sua disponibilidade para os relacionamentos. Sim. E não querer fórmulas prontas para saber se eu vou ter um namorado ou não, se eu vou casar ou não, se minha relação vai ser boa ou não. Então, primeira relação é com o grande mistério, com Deus, como você queira chamar. E esse cantinho que nos acolheu, que é dentro da barriga da nossa mãe, já começa a construir também percepções, tudo. Então, a relação do papai e da mamãe vai influenciar totalmente na minha relação. Sim. Com o outro, né? E mesmo, claro. Então, no mapa da gente, a gente tem algumas dicas daquilo que a gente combinou com o Criador, momento em que a gente escolheu estar na Terra, né? No lado de fora, é o ascendente. Mas tinha esse momento antes de nascer, que é dentro da barriga da mãe. Então, como a mãe se relaciona com o pai tem tudo a ver. E isso está no mapa também. Então, tudo que ocorreu antes de nascer e a hora de nascer. Então, quando a gente nasce, que a gente entra, e o mapa é o ascendente, então, conforme o nosso ascendente, vai marcar a linha do ascendente e descendente. No ascendente é a construção do eu, que vai até os 7 anos de idade. Sim. E no descendente é o outro, são os relacionamentos. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando do início da vida, de 0 a 7,
da relação do papai e da mamãe, daquilo que eu acertei com o Criador, do maior propósito da gente, que é amar, que é se relacionar. Então, Perfeito. como eu amo, como eu me amo, e isso tudo está no mapa, quando a gente já conhece um pouquinho o mapa, está em alguns pontos. Então, o sol da gente é o principal que a gente veio trabalhar, mas também é o arquétipo do pai. Uhum. A lua da gente é como o nosso corpo emocional funciona, como ele vai ter elementos disponíveis para você construir a sua percepção, seu campo instintivo, o seu campo de emoções. Então, papai e mamãe é sol e lua. Então, quando eu vou olhar relacionamento, eu tenho que olhar como eles se relacionam no meu mapa. Então, se o meu sol está brigando com a minha lua, ou seja, tem um ângulo muito reto, ou seja, 90 graus, né? Eles estão em tensão. Se eles estão opostos, então como eu vou atrair o pai e a mãe para a minha experiência aqui? E o óculos que eu vou olhar para eles também vai ser usado quando eu quiser me relacionar. Então, a relação do Sol e da Lua dentro do mapa é importantíssimo para saber se eu vou ter facilidade ou não de me relacionar com alguém, se eu vou projetar meu pai e minha mãe em alguém, se a dificuldade com meu pai eu vou querer que o outro supra, se a dificuldade da minha mãe vai me impedir também de me relacionar, entendeu? Entendi. E o segundo casal é Vênus e Marte. Então, Vênus é o amor por você mesmo, Aham. o amor pela vida e o Aham. amor e como você ama, como você se expressa, como você seduz o outro, como você cuida do outro. Uhum. Porque Sim. relacionamento não é só se o outro vai estar, é o perfeito para mim. Não. Relacionamento é todo o processo de cuidado de si e do outro, e se isso é bacana ou não. Então, a gente, quando fala de astrologia, não pode esquecer a próprio contexto da vida, né? Sim. E o Marte é o nosso tesão, a nossa energia sexual, é a nossa energia que a gente chama de princípio masculino, mas que é a nossa motivação, nossa ação. A Vênus é o princípio feminino. Então, Sim. a Lua e a Vênus no mapa são os princípios, os pontos que indicam a nossa ânima. E Uhum. o Sol e o Marte são os pontos que indicam o nosso ânimos. Ok. Então, Aham. esses dois, que são os princípios que vão se relacionar dentro de nós, Uhum. se a gente estiver diante de uma multidão, vai dizer: olha como aquele é interessante, olha, Sim. gostei daquele. Então, esse senso de atração, Sim. aquilo que também vai ser atraído por causa do mapa do outro, porque o outro também tem um mapa. Sim. Então, se existe coisas que são convergentes, que vão dialogar dentro do campo de energia de um e do outro, com a história infinita de cada um, né? Sim. É que, então, quando pergunta assim, vamos falar se o signo A combina com o signo B, não tem nada a ver. Aham. É claro que quando a gente tem um mapa muito carregado de planetas no elemento Terra, Sim. alguém que é muito aéreo, muito do ar, vai ter dificuldade de dialogar com essa pessoa, porque um não vai, teoricamente, entender o outro.
Uhum. Vai precisar, não quer dizer que não vai funcionar. Entendi. E não é só o Sol. Então, quando a gente diz nosso signo, a gente só fala de um pontinho no mapa e não fala do todo. Uhum. Então, eu Isso. posso ter um Sol em água e eu casei com alguém que tem um Sol em ar, que tem um ascendente em terra. É Uhum. perfeito? Claro que não, porque não existe relação perfeita. Eu ia falar Mas isso. o Sol dele está na minha casa 7. Sim. Então, por mais que eu tenha algum tipo de diferença, e todo mundo é diferente, o sol dele está na minha casa de relacionamento e isso dá um caldinho a mais, ou seja, poxa, ó, essa pessoa de alguma forma dialoga com a área de relacionamento que eu vim aprender. E Entendi. não que o outro é perfeito para mim. Então, eu já vi muitos casos de pessoas, eu quero saber do mapa para ver se dá para investir ou não. Eu falei, Imagina. olha, não me crie karma, porque não é assim que funciona. Eu não posso dizer, ó, essa pessoa não serve para você. Uhum. Então, quando eu faço sinastria, que foi a pergunta da semana passada, Isso. eu, eu busco assim, com muito cuidado. Primeiro, eu faço a sinastria dos dois, o mapa de cada um individualmente, e aí, junto, olhando os dois juntos, sabendo do que eu vou falar, falando de um mapa para o outro, aí eu faço a sinastria. Por quê? Porque aí eles vão perceber quais são os pontos que eles precisam trabalhar para Uhum. poder criar harmonia entre si. Sim. Mas não é garantia de que vai ser ou não a pessoa dos meus sonhos. Me poupe, tá? Isso é um lugar que, né, vamos aterrissar. E assim, Idealização, né, a Denise? primeira coisa é resolver relação pai e mãe. Tenho até uma pergunta interessante aqui da Flávia, olha, falando justamente sobre isso. Ela pergunta assim, peraí que subiu de novo, peraí que eu vou voltar. Mas esse impacto do olhar nossos pais trazido para o casal num trabalho de autoconhecimento pode ser resolvido? Claro, porque o mapa, primeiro, o mapa faz parte do jogo da vida. Sim. Então, eu entro num jogo, eu combinei de resolver essa questão, de Hum. buscar, de tentar resolver essa questão. Não quer dizer que eu nunca vou resolver, não. Eu inclusive, falei na semana passada que eu era muito gaga e o astrólogo, o primeiro astrólogo que me fez ser astróloga, ele disse: se você resolver a relação com a sua mãe, não só você vai liberar a sua voz, né, a sua fala, como se bobear, você vai fazer teatro, vai querer cantar, vai aparecer na mídia, né? E foi assim, eu na época não acreditei, porque era difícil para mim. Uhum. Mas ao fazer terapia, e nem foi tão longa astroterapeuticamente, eu fui no ponto. Então, quando a gente percebe no mapa, por isso que fazer o mapa terapêutico é interessante, Sim. para o psicólogo poder ajudar, inclusive. Porque Uhum. você vai no ponto em que é o principal desafio, resolve ele. Uhum. Tenha Sim. coragem, mergulhe nessa relação, vá curar essa relação. O que é curar? Não é mudar o outro. Eu não mudei a minha mãe. Eu Isso. mudei a mim, o meu Isso. olhar para ela. Exatamente. E aí eu posso ter uma relação, né? Que eu Uhum. possa me abrir para amar, porque o primeiro amor é com a mãe. Isso. Todo mundo nasceu dentro dela. Então, o primeiro amor é com o grande mistério, porque é você entender a vida, e Sim. ela, a mãe. Então, quando a gente cura a lua do mapa, observa, compreende, integra. Uhum. Integra o quê?
tem uma parte que é objetiva, né? De um coach, um astrocoach. Eu vou olhar a minha lua. Tá. Eu acho que tem a parte que é subjetiva, porque tem nuances da alma da gente. E Sim. principalmente de 0 a 7, que é o ascendente. Então, como eu me relaciono para olhar no mapa, eu preciso ver os regentes dos signos que estão no meu ascendente e descendente, Sim. que é a linha dos relacionamentos no mapa. Uhum. Mas Sim. os relacionamentos, por exemplo, com irmãos, já é a casa 3. Os relacionamentos com pessoas, por exemplo, na minha profissão ou no meu ambiente de trabalho, já é a casa 6. Então, o relacionamento com a minha abundância, o relacionamento com a minha área de saúde, o relacionamento com o meu estudo, com outras línguas, né? São muitos relacionamentos. E não só. Mas esse que me pediram é o eixo ascendente e descendente. Então, quando a gente vai olhar e saber se, essa pessoa é de escorpião, então eu não vou namorar. Essa pessoa é não sei o quê. Você está limitando de aprender muitas coisas, porque escorpião é maravilhoso, né? Escorpião é intenso, você também tem um lado escorpião dentro do mapa. Então, quando a gente pode deixar de limitar e ainda usar astrologia para dizer, não, essa pessoa é de touro, é insuportável. Essa pessoa é de leão, só quer aparecer. Então, vamos parar de usar o raso Os de uma rótulos, né, ciência Denise? tão antiga. Diga. Tô falando dos rótulos, a gente fica só pelos rótulos, né? Não só para escolher alguém. Então, muita gente diz, sim, qual é o seu signo? Vixe, já nem fala mais, se responde. Mas quando a gente se rotula. Isso. Então, eu sou terrível. Eu sou de peixes e quero ficar na minha conchinha lá dentro, né? Então, você está usando uma informação que é muito mais profunda, que é muito mais interessante, para justificar os seus medos, as suas dificuldades, as suas coisas de relacionamento com a vida. E o outro, ele é o espelho que vai trazer exatamente aquilo que você tem mais dificuldade de integrar, porque é o oposto do seu ascendente. Isso. Tem alguma pergunta mais aí? Hoje, diga. Não, eu ia falar, até o momento não. Siri Prembaba, né? Ele fala assim que relacionamento é a nossa universidade. E é bem isso que você trouxe, né? E Ana Valéria falou aqui, boa. E é engraçado quando a pessoa fala o signo e não tem tanto a ver com a descrição base do signo solar. Aí é que fica evidente que tem que olhar a complexidade do mapa como um todo. Exatamente. Assim, se a pessoa tem a hora exata que nasceu, o dia exato que nasceu, né? Que às vezes nem é certo a data. Mas se ela tem os dados direitinho, confiáveis, o horário, ela tem um mapa. O mapa é o mapa mesmo. Ela tem um guia de como você se desenvolver, mas não se limitar. Sim. E desenvolver. Então, qual é aquela energia? Ela não é só, por exemplo, se é Áries. Eu não sou só guerreira, brava. Não, eu sou empreendedora. Eu tenho um movimento mais ativo na vida. Então, eu preciso me apropriar dessas informações. Mas se ela tem Áries, num lugar, por exemplo, na casa 8, que é uma casa mais oculta, que é uma casa mais de questões mais internas. Então, ela tem, por exemplo, a coragem dela de ir para o mundo mais guardada, ou seja, ela não vai se mostrar ariana tão fácil.
Para mostrar a coragem dela, vai precisar fazer uma jornada interior, como se fosse uma caverninha. E você vai lá buscar a sua coragem que ficou lá dentro. Sim. Então, esse processo, falando bem geral, né, para não... a gente tem 3 casas que são ocultas e é perfeito, não tem nada de errado a pessoa que tem Áries numa casa mais oculta. É porque ela veio, ao longo da vida dela, fazer essa jornada interior. Ela precisa fazer. Ela precisa ir buscar a sua própria raiva, saber o que fazer com essa raiva e não se explodir por dentro, né? Porque é uma energia de fogo num lugar interno. Então, quando vem uma emoção mais forte, ao invés dela expressar, ela, bum, né? Então, pode adoecer, inclusive. E pode achar que não tem coragem e dizer, não, eu não tenho coragem, nada acontece comigo. Eu escuto muitas pessoas com essa configuração assim. Sim. E quando outras que tomam essa coragem, que aí depende também da onde está os planetas de cada lugar desse, né? Sim. Então, assim, para onde vai a minha energia? E a cada ano, como a gente falou muito também da Revolução Solar, sim, cada ano uma área da minha vida está mais ativa, está mais aberta para a experiência. Né? E o mapa, ele é dinâmico. Então, o mapa natal é uma base. Sim. Mas não é rígido. Nem a sua forma de lidar com ele, porque vai depender de como você entende a vida, de como você se abre ou não para descobrir camadas diferentes daquela própria expressão. Então, é muito mais dinâmico. Sim. Tem uma qualidade básica? Tem. Então, o elemento mais forte no mapa, ele vai ser, como eu falei antes, a resposta automática. Sim. Mas não quer dizer que você é uma resposta automática. Essa resposta automática é só um princípio de sobrevivência. Então, para sobreviver, inconscientemente, o seu organismo, o seu sistema vai responder daquele jeito. Mas sim, nós somos muito mais. Nós somos a luz que veio jogar o jogo da vida. E a gente pode pegar essa experiência e, ó, graduando ela no que eu chamo de na 8ª superior. Marcelo, que é músico, inclusive a gente já fez um trabalho de mapa, de sinastria e tudo mais, que ele está aqui, assim, ele trabalha com música. Então, assim, quando a gente vai aprendendo a tocar uma nota mais né, suave, mais, assim, verdadeira de cada signo. Então, cada signo tem potencial infinito. Então, como eu vou olhar para o meu companheiro sim, e limitar ele a um signo? Ou limitar ele à lua dele, ou ao sol dele, ou ascendente. Não, ele é um universo também ali, pulsando. E como eu posso ajudar ele a ser a melhor pessoa que ele pode ser e também não me perder da melhor pessoa que eu posso ser. Perfeito. Então, falar de relacionamento, voltando e fazendo uma síntese. Aprender a se relacionar com a mãe, então, olhar para a lua, olhar para o sol, ver como eles se dialogam dentro do mapa, se eles estão harmônicos, desarmônicos. Se estiverem desarmônicos, buscar o ponto médio. Tudo é matemático na astrologia, né? Tentar trabalhar essa harmonização, ver o que você pode fazer com isso. Né? A mesma coisa o segundo casal, a Vênus e o Marte. Sim. Né? Então, como eles se dialogam, como eu amo, como eu demonstro o meu amor, como eu seduzo. A minha
o meu movimento em relação à vida, né? E Uhum. tudo isso, então, né? Assim, os pares de elementos, eles se ajudam. Então, a água entende mais a terra entende mais a água, Uhum. o fogo e o ar, eles dialogam mais. Sim. Mas se a gente é uma complexidade de tantos pontos, eu mesmo tenho água no sol, ar na lua e fogo no ascendente. Então Uhum. eu vou eliminar um monte de. E aí me relacionei com alguém com ascendente em terra, para completar. Então a Sim. gente está aqui para aprender a amar, para Aham. aprender a se relacionar e Sim. ser a melhor pessoa que você pode ser, Uhum. desenvolvendo o que você combinou com o Criador. Isso. E Isso. os relacionamentos, eles vêm e vão, se encaixam ou não, né? Na Uhum. nossa vida, mas pai e mãe não muda nunca. Exatamente. Então, E aí, volto para o princípio, pai e mãe, para se relacionar bem, para ser feliz nas relações, resolve a história com seu pai e com a sua mãe. E isso. resolver não é uma vez eu vou numa terapeuta, resolvo e vou embora. Não, é todo dia dentro de nós. Isso. Como diz Bert Hellinger, né? Tomar os pais todos os dias, né? Isso. É isso. Me Ó, e arrepiei agora. É isso aí. a Silvane fala assim: o mapa é puro autoconhecimento e possibilidade de avanço na potencialidade. Exatamente. E a Exato. Flávia pergunta: como trabalhar essa raiva? Acho que porque você falou sobre, né, Ah, o aspecto, né, que pode estar na casa oculta, né? sim. Uhum. Então, como que eu trabalho a raiva? A raiva, o medo, a tristeza, a alegria. A gente tem emoções básicas que todo mundo tem e que Uhum. move a gente. Então, enquanto isso você até, Verônica, pode falar mais pela parte psicológica. Eu estou entrando numa área mais Tá. psicológica. Mas essas emoções, elas são básicas e vão nos mover. Então, a pergunta é como eu me relaciono Uhum. com a minha tristeza? E Isso. atualmente a gente tem feito muito de evitar olhar. Então a gente chama de Exato. depressão. Então a gente toma remédio para não olhar para a nossa tristeza. Isso, A exato. gente, todo ariano, não sei se é Flávia que eu atendi, eu não me lembro agora, mas assim, todo ariano, ele tem em si, né, um ímpeto de movimento. Então, se ele não se movimenta, ele cria ansiedade. Se ele não está transformando, então, e todo mundo tem fogo dentro do mapa, dentro da vida. Lembra do que eu falei Sim. na semana Os passada. elementos, né? Isso. Então, se a pessoa não tem fogo no mapa, ela fica desvitalizada. Uhum. Então, essa energia fogo é energia de desejo. Então, a raiva ela vem pela supressão da realização de desejos. Uhum. A tristeza ela vem pela não aceitação de algum fato, por algum trauma, por algo também que não foi realizado no nível afetivo, né? Tudo relação com mãe e pai e de Uhum. 0 a 7 anos. A vida Uhum. da gente, todo mundo, sem exceção, Sim. passou por um período intrauterino que é muito importante também a gente avaliar e que no Uhum. mapa aponta também. Então, quem tem muitos planetas nessa área da casa 12 também precisa fazer terapia, provavelmente vai ser um psicólogo, um terapeuta. Por Uhum. quê? Porque ou vai trabalhar com, antes de nascer, como é? Vai ser obstetra, vai trabalhar com fase, né?
pré-natal ou fim de vida, de cuidados paliativos. Então, isso tudo é como a gente se relaciona com mamãe, Uhum. com o papai, com a gente mesmo, o amor próprio. Então, aonde está a Vênus é fundamental. Quem quer realmente ficar ok com a vida, com a saúde, com o amor, porque o amor é fundamental à vida. Então, Sim. das emoções, a gente só fica olhando para o medo, que o maior medo é o medo de não pertencer. Então, as Uhum. pessoas que têm dificuldade com o papai e com a mamãe vão ter, às vezes, problemas sérios de pertencer, então vão ficar, às vezes, no medo, medo de viver, medo de morrer, medo de amar, medo de se entregar. Mas existe a alegria, existe outros, o próprio amor. Então, se eu Sim. tenho medo das emoções, Lua, mãe, Sim. relação com a mãe, se eu tenho medo das emoções, se eu não quero me perder no campo das emoções, eu não acesso a minha alegria, uma alegria genuína, verdadeira. Sim. Então, lidar com a raiva é Uhum. lidar com o campo de desejos. Uhum. Lidar com o medo é lidar com o pertencimento, no olhar sistêmico e astrológico. Lidar com a tristeza é também esse lugar de não ser capaz. Às vezes a pessoa fica fechada mesmo. Então, cuidar dos traumas, olhar, não passar por cima das nossas dificuldades. Todo mundo tem trauma durante a fase uterina, na hora que nasce, até os 7, depois, cada Uhum. momento da vida toca a nossa alma. Então, tristeza é dor da alma. Sim. Mas a alegria, ela também cura, ela também. Então, ser capaz de se conhecer no nível emocional. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental para a gente se conectar e se curar, porque a quantidade de doenças que a gente tem, e o vírus pegou a gente mal por isso, porque ataca inclusive o pulmão, e pulmão é tristeza. Uhum. Ficamos anos numa Uhum. pandemia de depressão. Exato. Uhum. Aí o vírus pega na fragilidade. A gente não cuida das nossas emoções. Isso. E Denise, o relacionamento mais Ah, só uma importante. coisa. E Tá. quando a gente vai dizer assim, poxa, eu tô triste, precisava de terapia. Aí os pais, mesmo, minha mãe, meu pai, mas você não é louca. Então, É, acha que terapia é só para louco. E exato. autoconhecimento devia ser básico, de escola, de tudo, Perfeito. né? Isso. Diga, Eu, Verônica. eu ia falar justamente isso, né? Que o relacionamento o primordial é conosco mesmo. Porque a gente vai muito para fora, tentando solucionar, né, aquilo que me falta fora. Né? Então, muitas vezes, é aquele amor que eu não nutro por mim mesmo, e aí aquela pessoa que me olha, então eu já acho que ali tem um amor. E aí, aqueles relacionamentos, muitas vezes, por carência também, né? Pois Então, é, esse processo do autoconhecimento que você está falando, então, do nosso relacionamento até com as nossas emoções, porque a gente tende a fugir delas como você exatamente. trouxe. Então, eu costumo dizer assim na clínica que olha para a tua tristeza, conversa com ela tem uma mensagem para você, né? E a gente às vezes quer evitar, a gente não quer sentir essa tristeza, ou ansiedade, ou quer que seja emoção negativa, né? Que a gente diz que é negativa, a gente não quer acessar isso. Mas enquanto a gente não acessar essa raiva, essa tristeza, esse medo, a gente não vai poder transmutar isso em amor, Exatamente. que é um convite para o amor, né? Então a gente precisa passar pelo fogo, a gente até brincando um pouquinho assim na transmutação pelo fogo para poder acessar isso, né? Exato. Perfeito. Tem algumas questões aqui interessantes. Ó. A Alice pergunta, pelo olhar da astrologia, o resolver problema com pai e ou mãe se eles já estão mortos?
Boa pergunta. A gente entende a vida, como a gente entende a vida, isso é muito importante. Infelizmente, querem tirar a filosofia da escola, mas entender sobre o que é a vida é primordial, porque a gente entende a morte também. Isso. Todo mundo passa pela vida, pela morte, todo mundo, pelo menos até então, vai assim, o normal é morrer os pais antes dos filhos, né? Então, a gente tem essa imagem de que a gente perde o pai, perde a mãe. E isso é uma não compreensão da vida. Na verdade, aonde eles estão, segundo Bert Helling e as terapias, né, sistêmicas, eles estão no nosso DNA, eles nunca vão sair de nós. Eles podem não estar mais fisicamente acessível, porque chegou o tempo deles, por causa do grande mistério, que eu não vou questionar. Né? A minha filosofia de vida honra e tenta entender o grande mistério. Então, como é que eu posso olhar para a falta física deles, mas honrar a presença deles que me deu a vida, a presença deles na vida, porque antes de morrer, eles existiam, né? Então, às vezes, a gente fica aprisionada à última imagem. Então, assim, morreu mal no hospital, morreu no acidente, né? E esquece a vida. E então a gente não compreende sobre a vida e sobre a morte, a gente se aprisiona em alguma imagem de desejo, né? Poxa, eu queria que meu pai estivesse aqui. Ele está no teu DNA. Né? Você é a junção do seu pai e da sua mãe. Então a gente nunca perde. Exatamente. Pai e mãe. E a gente precisa resolver, sim, independente deles estarem junto ou não, inclusive vivos. Se eles estão vivos, mas não vão conseguir dialogar comigo sobre algo terrível que me ocorreu. Então, às vezes, eu não vou conseguir ter um diálogo concreto, objetivo com a minha mãe. Mas, através de terapia, através de psicologia, através de vários processos, a gente pode ficar em paz com o pai e a mãe, independente deles saberem ou não que eu estou fazendo isso. Isso é processo terapêutico. Fala um pouco mais, Verônica. Eu costumo dizer também assim que assim, o pai e mãe são duas possibilidades de energia, ou seja, o fluir da vida vem deles. Se eu tenho uma dificuldade com um deles, é um bloqueio que eu estou, né, construindo para a minha própria vida. Porque é como se a vida não pudesse fluir para mim sobre esse aspecto. Então, quando você traz, né, o aspecto da mãe na lua e o aspecto do pai no sol, então aqui, o que eu estou bloqueando? A fonte de amor que pode chegar para mim sobre essas energias. Né? Então, independente, né, da presença física ou não, existe uma presença interna, porque, como você trouxe, né, a gente vem através desses portais, né, masculino e feminino. Não, a mãe que é, na verdade, o portal, mas também teve o masculino para a gente poder ganhar a vida. Os dois. Né? Isso. E aí a gente vem para isso, para essa vida com essas duas expressões. Né? Então, é importante a gente nutrir isso dentro, diariamente, como a gente já falou, né? Tomar pai e mãe diariamente, independente. E assim, nós somos a continuidade deles. Isso. Né? Não naquilo que é ruim, não para ficar repetindo. Exato. Mas para transcender e fazer valer a pena tudo que ocorreu atrás, né? Isso. Então, no mapa astral, tem uma área do mapa que é o fundo do céu, que é a ancestralidade. Sim. Então, como eu me relaciono com os meus ancestrais, tem a tonalidade da casa 4.
Sim. Então, imagina, a gente sabe disso tudo, Uhum. mas como foi a pergunta, acho que de Alice, Foi. como a gente resolve no mapa, né? Então, Sim. no mapa, então, a gente agrega todo esse conhecimento da psicologia, que é uma ciência nova, que a Uhum. cada dia vai também descobrindo outras coisas, que precisa também se renovar. Sim. Então, e chegando às constelações, isso ampliou mais ainda. Então, como é que eu resolvo dores da alma antiga no mapa? Então, eu vou identificar qual é o signo, onde está a lua, qual é o Uhum. tema, onde está essa lua, porque é através daquela área e daquele tema que você pode, às vezes, por exemplo, propor um desenrolar daquilo, ou seja, alguma terapia específica. Então, Sim. às vezes, é bacana fazer um trabalho de sonhos, por exemplo. Então, Uhum. treinar, escrever os sonhos, aprofundar. Por quê? Porque a área dos sonhos, que é a casa 12 está acionada naquela época que ela está fazendo um trabalho terapêutico. Ou aquela parte, por exemplo, que está lá em muita terra. Vai fazer massagem, vai trabalhar com argila, vai construir, mexer, né? Mexer com cerâmica. É fantástico. Vai Uhum. botar o pé no chão. Então, às vezes, a terapia para essa pessoa, naquele momento, não em todos, Sim. está apontando para algo mais organizador. Então, por exemplo, às vezes ela está super angustiada, mal, e se ela tem muita terra no mapa e está apontado para essa área, arrumar o guarda-roupa vai ser fantástico para ela. Uhum. Fazer um coaching, fazer um processo de planejamento de vida para uma pessoa que é muita terra é fantástico, né? Então, Sim. vai ajudar a ficar melhor. E para um profissional dessa área, é importante saber disso também, porque Uhum. você tem um leque maior de oportunidades de ajudar a pessoa. E é por isso que eu gosto muito de dialogar com psicólogos e espero, em algum momento, ter um trabalho mais científico desse processo, porque a astrologia ela pode ajudar muito isso, né? Uhum. Esse olhar do autoconhecimento. E ela E- não precisa mais ser marginalizada como foi sempre. Sim, Porque agora, verdade. inclusive, a gente tem galgado, né? Uhum. Um olhar menos de magia, assim, eu sei, você não sabe, eu tenho poder, você não. Então, o Uhum. astrólogo de hoje, ele tem um outro olhar, ele é mais terapeuta, ele é mais, né? Tem muitos psicólogos que estudam astrologia para ajudar melhor, né? Uhum. Psicopedagogos pode ajudar o mapa de uma criança que está olhando. Então, você olha e vai pontualmente e isso tudo precisa de pesquisa para poder chegar junto. Uhum. Eu já agradeço estar aqui com Verônica, poder dialogar isso. Isso. E olha, em outro momento, eu estou fazendo um projeto com Francine sobre o sagrado feminino, né? E a gente tem falado muito desses princípios, dos arquétipos do feminino, então eu já vou deixar aqui um spoiler, porque em outro momento eu vou chamar a Denise dentro do projeto Sagrado Feminino para Maravilha. falar dessas energias, né? Do Vênus e Então, do Marte também, desses só já princípios. pontuando, Uhum. eu adoro também o Círculo de Mulheres, o Sagrado Feminino, já estudei. Foi isso que me ajudou também a curar a relação com a minha mãe. Eu entrei em grupos e fiz grupos. No mapa, o sagrado feminino é a relação entre o Sol, a Lua, a Vênus e a Lilith. Opa! Uhum. São os Ótimo. três aspectos que vêm bem forte Uhum. no feminino, no mapa de todo mundo. Sim. Maravilha. E o masculino?
O masculino é o Sol, que é o pai, né? Sim. Que, ó, voltando para o feminino, a Lua é a mãe, a Vênus é o aspecto da jovem, né? Uhum. E a Lilith é aquele aspecto negado, é a bruxa, é a amante, é a prostituta, são Uhum. todos negados por causa do patriarcal, do patriarcado. Sim, ótimo. E que é a energia maior do feminino, que é a própria sexualidade dela, né? Sim. Só ficou negativa porque foi negada. Sim. Uhum. Mas Isso. é importantíssimo. Então, o masculino, o Sol, o Marte, que é a própria Uhum. virilidade do masculino. Então, Sim. o mapa de um homem, o Marte dele é como ele se posiciona no masculino. Tanto da Sim. vitalidade mesmo, energética, sexual, quanto a forma de se posicionar no mundo, né? Uhum. O Sim. Mercúrio é a criança, que normalmente é atribuído ao masculino. Entendi. A E é Gautama muito perguntou ferida, aqui. porque o patriarcado fez esse favor, né? Hum. Então, meio que feriu a criança dos homens, né? Uhum. Colocando os Sim. homens mais, né? Não pode chorar, não pode não sei o quê, não pode. Isso. Exatamente. Então, feriu a criança dos homens e Uhum. coloca os homens só como guerreiros, né? Uhum. Exato. Olha, Gautama perguntou assim, por que não o sagrado masculino? Então, sexta-feira que vem, dia 26, a minha live, né, vai ser com a Chara sobre o sagrado masculino. Então já tá aí. Então, Marcelo aqui, que está presente aí do Aham, Cura Vibracional Sensorial, sim. ele tem grupo, não sei se está ativo atualmente, mas ele faz parte de um grupo de homens, e Que aí a ótimo. gente não entra Aham, mas que bom que, né, que do tem esse sagrado movimento. masculino. Mas o masculino no mapa também é nosso, tá? Assim como o Exatamente. feminino no mapa de um homem também é Isso, dele, né? isso. Nós Mas temos as duas existe energias, sim. né? Nós Mas temos as duas energias. Exato. existe sim livros, existem profissionais masculinos, psicólogos no mundo inteiro, trabalhando sim sagrado masculino. A Hum, gente não precisa ficar achando que não tem jeito os homens, porque os homens estão também se cuidando. E tá. eu que tenho filho homem, eu fico vibrando, meu marido, meu pai, né? Meus Sim, sim. amigos, eu fico Uhum. vibrando para que eles também encontrem um caminho de integridade, de Isso. amor, para poder Aham. chegar junto da gente, né? Claro, com certeza. E também, Denise, nós, né, mulheres, também entramos muito nessa energia né, disfuncional também do masculino. Enquanto mulheres, né, nossa energia primordial sendo a feminina, quando a gente está muito para fora, a gente está na função masculina. Então, a gente também tende a ir para essa energia, né, polarizada do masculino. Então, é importante falar isso, né? Tanto os homens precisam olhar para a sua energia feminina, e quanto nós mulheres também precisamos olhar para a nossa energia masculina. Então, quando a gente faz um Exatamente. projeto, meu projeto com Francine, que chama o sagrado, né, o feminino que habita em mim, a gente não está falando só de mulheres, a gente está falando de mulheres e de homens, porque todos nós temos. E é justamente essa energia que a gente precisa curar, porque é por conta desse excesso de masculino que a gente está tendo muitos problemas, né? A pandemia veio para a Exatamente. gente cuidar do feminino, que é vai para dentro, vai para casa, fique com sua família. Isso é do Então, feminino, me né? lembrei uma coisa, não sei se a gente ainda tem tempo. Quanto tempo? Temos uns 5 minutos. Pronto. Eu faço parte de um instituto, que é o Instituto Roerich de Cultura e Paz. E Sim. eles fizeram, uma época, um trabalho com educadores e me provocaram. E disseram assim, Denise, venha falar sobre a paz no mapa. Hum, Como a gente encontra a paz no mapa? E aí eu topei, mas não sabia para onde ia, né? E sim. fiquei me preparando e buscando e pedindo ideia, pedindo inspiração, achando mesmo que isso é muito importante.
E aí, Sim. no dia da palestra, eu sem saber o que eu ia levar, me veio assim, bem claro, quando eu acordei, me veio lá dentro a resposta. A paz é uma questão de gêneros. Então, o equilíbrio entre o masculino e o feminino é que podem trazer a paz, não só dentro de nós, que somos fractais do universo, né? Mas Sim. no mundo. Então, o equilíbrio entre o masculino e o feminino, que inclusive é uma ODS, ou seja, essa questão de gênero, estou toda arrepiada aqui, isso é sistêmico. Aham. A gente precisa encontrar esse caminho de verdade, se Uhum. amar com qualidade, Isso. masculino e feminino. Porque a Uhum. criatividade da gente, dentro da gente, então no mapa, o Marte, você resolver as questões do seu Marte no mapa. Uhum. Como você age, se observar, buscar pegar a melhor qualidade daquele signo onde está o seu Marte. Se tem Sim. dificuldades, tentar resolver isso dentro de nós. A Uhum. resolução, às vezes, é perdoar, a resolução é olhar o masculino e entender que ele também tem alma, que ele também está ali, como todos nós, tentando acertar e tentando amar. A gente, Sim. o nosso propósito é amar. Uhum. E a gente fica, às vezes, patinando e evitando de se relacionar, evitando de dançar junto. Então, assim, Sim. aprender a dançar masculino e feminino, independente do seu sexo, Isso. independente das suas escolhas, hoje, inclusive, bem mais amplas, né? Uhum. Independente disso, o princípio masculino e feminino dentro de nós, que é a Vênus e o Marte, Uhum. mas depois de resolver pai e mãe, porque senão você vai projetar na Vênus e no Marte a, a, Sim. a carências de pai e mãe, né? Isso. Se eu Uhum. estou bem com a minha ancestralidade, eu vou Uhum. trazer um trabalho com o meu feminino, com o meu princípio feminino, que é muito negado na nossa cultura ainda, Isso, e verdade. o meu princípio masculino, como ele está, se é ele que quer só dar as ordens, mas eu preciso dele também para ter coragem, para ter movimento na minha vida, para me Uhum. realizar. E Uhum. lembrando Bert Hellinger, pai, princípio masculino, tem a ver com profissão, tem a ver com propósito, Uhum. mãe, Caminhar na vida, né? caminhar na vida, Uhum. mãe, tem a ver com afetividade, tem a ver com nutrição, tem a Isso. ver com esse princípio que os dois juntos é que criam. Então, se Uhum. eu não tenho eles dois bem dentro de mim, eu posso não ser muito criativa, inclusive. Exatamente. E o Bert fala, sucesso tem a cara da mãe, né? Então Abundância. esse primeiro relacionamento que você trouxe, que nós também da psicologia, né, que é o primeiro objeto de amor da criança, né? Essa relação ela é muito importante porque é ela que vai determinar as outras relações que a gente vai ter na vida. Exatamente. Com tudo, com Com tudo. tudo, exato. Inclusive, assim, qual é o maior sucesso da gente? Uhum. Ter nascido. Exato. Esse é o sucesso da gente. Então, se a gente nasceu, ó, é um show já, né? Então, vamos fazer isso consciente. Sim. Então, o maior propósito é se relacionar. E a questão Isso. da paz no mundo tem a ver com a paz interna. E a Uhum. paz interna é o diálogo e a harmonização do masculino e do feminino interno. Estamos Sol e Lua, acabando, Denise. Vênus e Marte. Estamos acabando. Eu queria te agradecer muito Eu que mais uma vez agradeço. por estar aqui. A gente vai marcar outra, com certeza, porque é sempre ótimo os nossos papos. Acho que as pessoas também estão gostando bastante. Muita gente aqui agradecendo, falando que fez muito sentido.
Mas Grata a todos também. gratidão,